Ser rico é para todo mundo? Existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque têm dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas à ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira. Acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status, né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Eu tava pensando no que é ser rico hoje. Porque pra muita gente, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado não, você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez fortuna com aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número 1 da lista. Então ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Não tinha energia assim pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica, falando, esse negócio é muito perigoso, é muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes quantidades. Aí, depois de um tempo, ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como, vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas, até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, têm energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia, mas com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né, antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já tá rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? Então, mais que o vizinho, né? Exatamente, a gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já tá assegurando o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, tá praticamente assegurado. Agora é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. Faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar, e o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família. Um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade.
as pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda, o cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão, e depois de 4, 5 anos o cara está prosperando. Porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Não, a gente olha pro Brasil, né? E o Brasil, a gente tem 78% das famílias endividadas. Tá? Nossa, mano. E é bizarro. E aí eu queria perguntar pra vocês 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Primeiro, por que o brasileiro cuida tão mal do dinheiro que ele conquista com tanto esforço? Cara, por que o brasileiro cuida tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço, cara? Porque a gente é capaz de, pô, sei lá, ficar 4 horas, 5 horas por dia no transporte público, se arregaçar lá pra trabalhar, pra pegar o dinheiro do final do mês e, cara, e pagar uma experiência num bar, num boteco, num cinema, num restaurante, num rodízio e acabar com tudo que a gente passou o mês inteiro construindo. Então assim, como que o brasileiro consegue cuidar tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço? E depois disso, cara, pensando em quem não quer seguir a média dos brasileiros que lidam mal com o dinheiro, qual hábito essa pessoa tem que mudar imediatamente? Bom, o brasileiro, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos falar primeiro de forma genérica, não há educação financeira nas escolas, né? Mas na verdade não há uma educação financeira, não havia uma educação financeira na sociedade e as pessoas não pensam de forma estratégica. Do que eu vou fazer para estar onde eu quero daqui a 5, 10 anos. As pessoas pensam de forma tática. Eu ganho 2 mil, o que eu posso fazer com 2 mil? Então as decisões de consumo das pessoas são sempre relacionadas ao quanto ganham no mês e não ao que precisa fazer para estar bem daqui a 5 anos. Pelo esse dado que o Thiago falou, o cara pensa assim, ó, eu ganho 2 mil e meu limite é 2 mil, então eu tenho 4 mil para gastar. Então, é um pouco a lógica. Não, cara, tem que saber que 2 mil não é suficiente, cara. Eu não vou adotar um padrão de vida com 2 mil. Se eu ganho 2 mil, eu tenho que investir talvez 1.800. Eu vou pedir para morar com meus pais, eu vou dividir casa com 10 amigos, eu vou fazer o que for preciso para investir 1.500, 2 mil por mês em qualificação, em pós-graduação, em graduação para quem não tem, para me ferramentar, para aumentar minha renda. Só dar um pause aqui, que o Sebastião é uma coisa muito poderosa. Eu nunca tinha ouvido isso dessa forma. Eu só queria, porque é muito importante o que o Sebastião falou aqui. Olha o que ele disse. Ele falou assim, ó, as pessoas elas vivem com base no quanto elas ganham no mês. E elas deveriam viver com base em onde elas gostariam de chegar daqui a 5 anos. Exato. Isso é muito diferente, inclusive, do viver com base no quanto você tem de limite de cheque especial. Sim. Então, essa inversão de lógica é muito positiva, porque você tá olhando pro destino, né? Exatamente. Cara, isso é muito Mas eu gostei disso que ele falou também, que tipo assim, você não aceitar que, tipo assim, cara, não vou aceitar que eu vou ganhar 2 mil reais, que eu vou viver com 2 mil reais. Não deve, até porque não é porque, mas minha profissão, cara, o que você faz? Você é faxineiro? Cara, tem cara que abre empresa de limpeza. O cara que é pintor, que faz direito, e faz direito não é caprichoso, porque ele fez um curso, não sei se é no Senai, enfim, ele fez um curso técnico, que tem a ferramenta certa para pintar melhor que os outros. Economiza tinta. Ele não fez um bico. Tem muita gente que perdeu o emprego, vai fazer o bico, acha que tá fazendo legal, pinta a casa de 2 amigos, né? Os amigos agradecem, ele acha que é bom, sai anunciando o trabalho dele e só vai tomar na cabeça, só vai receber metade do pagamento porque não conclui o serviço. O cara que se aperfeiçoa, que se torna um bom pintor, que adota padrão, ferramenta certa, esse cara vai ser reconhecido, indicado. Se você tentar contratar o cara de novo, você não consegue, porque daqui a um tempo ele está trabalhando para um arquiteto, está exclusivo, foi para trabalhar numa consultora. Chega uma hora que esse cara, se ele bater no teto e ver para onde não tem mais crescer, ou ele vai montar um negócio que ele forma pintores, ou ele vai morar fora do Brasil e ele vai fazer renda. O problema é que o brasileiro não consegue se qualificar, primeiro porque ele se ilude, ele trata o trabalho como bico, os amigos iludem também, né? Contratam, não falam que ele não está legal e, enfim, passa como passou e ele vai tentar vender, não vai ser bem sucedido. E ele vai tentar lidar durante muito tempo de forma remediada com esses fracassos que ele tem, porque ele não se capacitou, não se profissionalizou para tocar o trabalho simples como tem que ser tocado. Por outro lado, se a pessoa percebe que para aumentar a renda ela tem que ter ferramenta, currículo, fazer coisas que outros não fazem, fazer de um jeito diferente, não vai faltar trabalho. Um trabalho comum, empregado doméstico, por exemplo. Puxa, só faz limpeza? Não, se o cara tem conhecimento, se a mulher tem conhecimento de cozinha e faz uma refeição
dos deuses, nossa, se eu não puder manter essa pessoa, eu vou indicar e ela vai se receber bem numa outra casa, daqui a pouco ela deixa de ser empregada doméstica e vai ser apenas cozinheira. Um upgrade. Daqui a pouco, sendo apenas cozinheira ganhando mais, ela vai fazer um curso de gastronomia, vai virar chefe de cozinha, trabalhar num restaurante. Estamos falando da pessoa desenvolver habilidades, muitas vezes, na área que ela gosta. Fazer o que se gosta. Tome muito cuidado com essa frase, né? Que fazer o que se gosta não é trabalhar com prazer. Não é achar que, nossa, minha vida é uma maravilha, né? Porque eu gosto de fazer massagem e vou abrir um spa, né? Não. Fazer o que gosta é fazer aquilo que você tem facilidade de aprender.